Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Meu nome é Lucas Ávila e hoje estou aqui com a CDM Vanessa Rosa e também a CDM Bianca Machado. Além disso, nós temos aqui um convidado muito especial. Antes da gente passar a palavra para o nosso convidado, Vanessa, dá um alô para os nossos ouvintes, Bianca também, fique à vontade. Olá, pessoal, eu sou a Vanessa, fico aqui em Rio Verde, trabalho no desenvolvimento de mercado aqui da região. E é um prazer, Túlio, você ter aceitado o nosso convite aqui para esse bate-papo. Oi, pessoal, meu nome é Bianca, eu sou consultora de desenvolvimento de mercado no oeste da Bahia. Também estou feliz de participar hoje desse podcast com o Túlio. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Obrigado pela participação. Então, como a Vanessa e a Bianca adiantaram, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o engenheiro agrônomo Túlio Porto Gonçalo. O Túlio, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em produção vegetal na Universidade de Rio Verde, possui uma vasta experiência em multinacionais e atualmente está como gerente de pesquisa do Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, o GAPS, coordenando aí as pesquisas na área de sementes, fitopatologia, entomologia, fertilidade e controle de plantas daninhas. Túlio, primeiramente, muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para você e para você dar um alô para os ouvintes também. Fique bastante à vontade. Lucão, eu que agradeço, cara. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um reconhecimento, eu acho que do nosso trabalho aqui, né, de toda a nossa equipe do GAPS, que vem trabalhando muito, principalmente aí nessa área de plantas de cobertura, como se interage com o herbicida, a forma de cultivo. Um prazer enorme estar com a Bianca e com a Vanessa. A Vanessa é uma grande parceira nossa, está aqui sempre com a gente, sempre apoiando, né, do nosso lado. E a Bianca, que eu tive esse grande prazer de trabalhar com ela por um tempo aqui, uma mente brilhante que agregou muito aqui para o GAPS. E para mim, eu estou me sentindo em casa aqui, Lucas. Tá bom demais. Obrigadão, parabéns por todo o trabalho e contribuição que o GAPS tem dado aí sobre a sua liderança, muito bom. E a gente, nesse episódio, nós vamos explorar uma parte da experiência do Túlio em relação à contribuição do manejo de plantas de cobertura e o que a gente tem visto de vantagem das plantas de cobertura. Então, eu já quero começar aqui com a primeira pergunta, né, basicamente, Túlio, e fique à vontade para explorar sobre a pergunta, que basicamente seria: quais as características das plantas de coberturas que você acredita que tem gerado resultados positivos, quais as dificuldades que você vê também no manejo das plantas de cobertura e os pontos de atenção que você gostaria de deixar aí para os ouvintes. Lucão, o nosso sistema ele é muito difícil, né? Ficar cultivando soja, milho, isso através do tempo, ele traz inúmeros problemas. É um sistema fantástico, é um sistema extremamente rentável, é um sistema que, desde que feito de maneira adequada, traz muito rentabilidade para o agricultor de forma sustentável. Porém, a gente chegou aí a áreas com 30, às vezes 40 anos nesse sistema. Acho que no sistema soja-milho não, mas vindo da soja, com 100 planos de cobertura no passado, e aí há 20, 25 anos talvez, 30 anos, já há áreas que vêm de soja e milho. Isso, logicamente, culmina em alguns problemas, sejam eles biológicos, físicos, químicos, né? E o grande ponto é que para você corrigir tudo isso, você exige muita técnica e às vezes você corrige de forma separada, ou seja, se eu tenho um problema químico, eu vou apelar para o calcário, para o fósforo, para o potássio, eu vou ter que fazer o boro, eu vou ter que trabalhar a química, seja ela no solo ou na planta, de forma muito adequada para conseguir melhorar. E se eu precisar adequar a biologia, trabalhar com biológicos no sulco, trazendo em alguns momentos, é uma etapa fantástica para se corrigir isso, às vezes alguns químicos. E a física, e depois tem a física também. A física, para mim, Lucas, falando bem da física, ela é uma consequência dos outros dois problemas. Então, quando a gente tem baixas produtividades, por uma química inadequada ou por uma biologia desbalanceada, ou seja, eu tenho mais indivíduos que limitam a produtividade, são maléficos à minha raiz da soja, do que indivíduos que se alimentam deles e que promovem o crescimento radicular, isso entra no desequilíbrio. E aí, isso também culmina em baixa produtividade. Só ao longo do tempo vai aportando menos matéria orgânica
e isso deixa menos agregados, faz o solo compactar, forma torrões, e aí a física vira uma consequência. E por muitas vezes o produtor ir lá e corrigir só a física, sem corrigir a química ou sem corrigir a biologia, a coisa vai continuar do mesmo jeito. E o custo de uma correção física é altíssimo. Tá, mas por que você está falando disso tudo? Cara, a única ferramenta que eu vi até hoje de tudo que a gente testa, o GAPS não testa pouca coisa não, são 350 experimentos ano nas todas as áreas da agricultura, aí, vamos falar em soja e milho. São plantas de cobertura. Elas conseguem trabalhar as três coisas de forma simultânea, mudando a realidade do agricultor. Então, você trabalhar um consórcio simples, de uma braquiária com uma crotalária, dependendo, você consegue lidar com a física, aumentar a infiltração de forma drástica, dependendo da braquiária que você trabalha. Você consegue manejar nematóide, seja com a braquiária e seja com a crotalária, as duas fazem esse papel. Então, a biologia, você promove muito aumento de tricoderma, bacilos meloquefáceis, subtilis, inúmeros organismos ortobótricos, inúmeros organismos que tem no solo, a braquiária faz isso. E você trabalha a química também, porque ela trabalha reciclagem, subsuperfície, traz para cima, libera, potássio liberado rápido, nitrogênio liberado rápido, fósforo um pouquinho mais lento. Então você consegue trazer para o sistema uma correção muito rápida. Lógico, se você potencializa isso com a física, com a química, com o biológico, esse resultado é até mais intenso. Mas a única ferramenta que eu vejo de tudo que existe, que trabalha isso de forma rápida, coerente e boa, são as plantas de cobertura. Respondendo a sua segunda pergunta, cara, o que limita ela estar bem implantada, ela estar bem conduzida, você conseguir uma formação excelente. E isso é um desafio, ninguém testa isso. Muitos investem em falar assim, nossa, a braquiária é boa porque ela desce a raiz de 5 metros, bota matéria... Cara, mas como que o produtor deve fazer? Quantos quilos? Como que ele faz a conta? Em que momento de aplicar? Que herbicida ele pode usar para que saia com aquela implantação perfeita? Então, a gente tem feito muito trabalho nisso, porque os produtores que demandam os trabalhos, os produtores que dizem o que a gente deve fazer, e aí eles sentem na pele essas dificuldades, e a gente tem trabalhado muito nisso. Muito bacana, Túlio, obrigado mesmo. Até dentro do contexto que você comentou, hoje eu li uma frase muito interessante aí na internet, até da FAO e da IPPS de 2015. Estima-se que o solo da Argentina tenha perdido cerca de metade da sua matéria orgânica em 100 anos. É uma frase assim, realmente impactante, né? E aí a gente vê a importância que é, de fato, o manejo adequado. A gente está fazendo basicamente o que você comentou aí, que é um manejo adequado visando as plantas de cobertura. Obrigadão. Túlio, já pegando um gancho aqui dessa última resposta sua, você falou assim que o desafio é o produtor conseguir implantar bem, conduzir bem essa planta de cobertura, né? E assim, pegando tudo que você falou, é nítido que existem benefícios das plantas de cobertura, porém a realidade do produtor lá na lavoura, no dia a dia, né? É difícil para ele implantar práticas agrícolas, no caso as plantas de cobertura, que foge daquilo que ele tem como convencional, daquilo que ele tem como dia a dia, que as plantas de cobertura ainda não se encaixam em todas as realidades, né? Como que é no campo a adoção dessas plantas de cobertura? Pensando um pouco mais do operacional, do dia a dia, como que o produtor tem que se adaptar para conseguir adotar essas plantas de coberturas? Vanessa, é uma excelente pergunta, né? E ela é bem ampla, eu vou tentar juntar aí os conceitos, né? Fique à vontade. Eu acho que existem várias formas de se fazer plano de cobertura. E, geralmente, o caminho que eu vejo que o produtor passa a usar, geralmente é na dor, sabe? Infelizmente. Lógico que existem diferentes tipos de produtores. Existem aqueles produtores que são os que gostam de novidades, que puxam isso. Tem os caras que seguem esse, e tem os caras que são os conservadores, que ficam um pouco para trás. Então, dentro desse perfil de produtor, existem os caras que fazem sem necessidade de um problema aparecer. O cara está prevendo possivelmente um problema e ele opta pela adoção. Agora, existem produtores que se deparam com situações insustentáveis. Por exemplo, um produtor hoje que produz 50 sacos de soja numa área arrendada, aí, pagando 20 sacos de soja por hectare,
se ele continuar nesse ritmo, ele sai da atividade. Então, o melhor caminho de se provar, e aí eu estou falando de extensão, não é pesquisa, eu ficar lá dentro da estação só fazendo pesquisa. Estou falando de campo, né? E eu mostro isso muito nas apresentações. O melhor caminho de se provar esse efeito das fontes de cobertura, de levar a extensão disso ao agricultor, é pegando o pior talhão dele. Qual que é o seu pior talhão no histórico aí dos últimos 3 anos? Que tem a pior média? Aí o ideal é ir lá analisar o porquê que esse talhão tem a pior média e aí começar um trabalho. Pelo menos uma safrinha. Deixar de fazer um milho e tal, que isso dói no coração do agricultor. Eu sou agricultor também, eu sei o quanto é difícil, né? Mas se aquele talhão está produzindo mal, o produtor fica mais apto a fazer, porque a safrinha dele já está complicada, a soja já não está pagando a conta, então você tem mais facilidade. E eu estou falando assim, do ponto de vista de fazer extensão, de levar e mostrar. Então você convenceu o cara, agora você não pode fazer errado. Depois que você convenceu o cara, você não pode indicar para ele a ferramenta, a planta errada, você não pode indicar para ele a quantidade errada, ou o momento errado de se fazer. E aí entram vários critérios. Pra você ter noção, Vanessa, há 6 anos, 5 anos atrás, a gente fez um brainstorm aqui no GAPS para entender por que as nossas plantas de cobertura não estavam legais. Uma das coisas que a gente descobriu foi a tal da semente incrustada. Não sei se você já ouviu falar, mas é um incrustamento. Aí pode ser um silicato, pode ser uma borrachinha, pode ser... Tem inúmeras formas de fazer incrustamento. Mas isso fazia a germinação cair quase 50%, aumentava o peso, e a gente jogava a mesma dose da semente. Então, às vezes, você estava aplicando 3 vezes menos semente, e aí a gente tentando entender o porquê que não estava dando certo. E aí isso envolve técnica, envolve formação, coisas simples, assim, as coisas são simples, mas são muitas coisas que vão cuidar da primeira experiência do agricultor. Se ele tiver uma boa primeira experiência, ele não vai deixar de fazer isso mais, porque ele vai ver que aquilo muda a realidade dele a um custo relativamente barato. Pega um custo de uma subsolagem, o custo de uma correção de potássio, que às vezes é necessária. Não estou falando que substitui 100%, mas substitui parte. Uma correção biológica, vamos dizer assim, né? Quanto que isso é caro? E você pega, às vezes, um mix de plano de cobertura e já te entrega isso apenas uma safrinha. Eu tenho vários dados, assim, de vários autores nossos que podem provar isso. Então, talvez esse seja o caminho. O outro caminho, que é um caminho também que eu acho interessante, é o consórcio, né? O consórcio visa 2 coisas. Ele não tem um resultado tão rápido, na maioria das vezes igual a uma planta de cobertura sendo plantada de forma isolada, mas ele traz muito benefício, principalmente a longo prazo. O Henrique De Biasi tem um trabalho fantástico, que ele saiu no Paraná pegando produtores que faziam milho consorciado há muito tempo. E pegou caras que nunca fizeram. E ele fez a taxa de infiltração nesses produtores. Você tem noção, Vanessa, o produtor que fez soja, milho, sempre, a taxa de infiltração do solo, ou seja, quantos milímetros infiltrava em 1 hora nessa área desse cara? Na média, tinha 3, 4 produtores, era em torno de 20 a 25 milímetros por hora. Tinha um cara que fazia integração, ou seja, a braquiária consorciada no meio do milho, há 9 anos. A taxa de infiltração desse cara foi 125 milímetros em 1 hora. Isso quer dizer que podia dar uma tromba d'água que ia infiltrar tudo, ele não ia perder nada por percolação superficial, né, por escorrimento superficial. Então, existem técnicas que mostram que só que a coisa é mais a longo prazo. A gente vê aqui que no 3º ano o troço explode no consórcio, né? Não é tão rápido igualmente. Em relação às adaptações que o produtor precisa fazer para conseguir implantar as plantas de cobertura ali, são grandes as adaptações? O que seria o básico para ele conseguir ali adotar isso? Mais pensando no operacional da fazenda para esse caminho. Então, Vanessa, esse é o mais legal. Não exige adaptação. Por exemplo, o cara tem ali algum implemento que ele aplica adubo. Não vou falar marcas aqui, mas um implemento para aplicar adubo. Esse implemento já aplica crotalária, já aplica braquiária. Logicamente que pode-se fazer investimentos nisso. Geralmente, quando o agricultor começa, ele tenta usar os implementos da fazenda. Então, esse, por exemplo, é um exemplo. A própria plantadeira que planta soja, que planta milho, se você escolher um disco, e aí, por exemplo,
por exemplo, na estação, a gente comprou um disco de canola, plantou braquiária e crotalária perfeitamente. E o mais legal de você usar a plantadeira é que você consegue reduzir, às vezes, 2 ou 3 vezes a necessidade de quantidade de semente. E aí você paga, às vezes, uma semeadeira em 2, 3 anos. Então, assim, lógico que isso dentro da fazenda vai evoluindo, ele vai vendo benefício, vai vendo que deve investir naquilo. Então, assim, só que, poxa, tomei a decisão, quero fazer no primeiro ano, vamos trabalhar lanço, usa lá o implemento de aplicação de adubo, funciona. Às vezes a gente tenta fazer uma incorporação com uma niveladora ou com um corretão. O corretão também é uma baita ferramenta, super funciona. Eu acho que hoje no Cerrado a maioria das áreas são aplicadas a lanço, 60%, 70% talvez seja lanço. Agora, com certeza, se você investir mais, seja plantando na sua própria semeadeira, ou seja, na própria plantadeira, ou seja, comprando uma semeadeira, hoje existem plantadeiras que você pode plantar dentro do milho. Então você planta o milho, lá em V3 do milho você passa a semeadeira plantando na entrelinha, ela é alta assim, não corta o milho. Além disso, permite a não competição, por exemplo, da braquiária, e você não precisa utilizar o herbicida. Ou seja, você usa o herbicida, mata as plantas daninhas que estão ali e depois planta a sua braquiária ou eventualmente a crotalária. A gente tem desenvolvido muito milho crotalária aqui no GAPS. E, então, assim, não há limitação, mas sempre pode ser melhorado para usar menos semente, para garantir a formação. Então, assim, a gente aborda muito isso nas apresentações também. Túlio, e quais são os critérios que você leva em consideração para a escolha de uma planta de cobertura? O que você tem visto quais são os benefícios que as plantas de cobertura têm trazido e em quais situações você escolhe uma ou outra? Bianca, excelente pergunta. Assim, são inúmeros critérios, né? E sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente tem que olhar para o nosso cliente, né? Ou a pessoa que vai ser utilizada. Por que eu falo isso? Por exemplo, na minha palestra eu falo muito isso. A primeira slide que eu ponho do consórcio milho braquiária é isso. Eu mostro uma imagem, por exemplo, de uma braquiária tomando completamente um milho consorciado. Então, tem mais braquiária do que milho. E aí eu pergunto para a galera, pergunto assim, e essa braquiária aqui, consórcio, ficou bom ou ficou ruim? Aí, se o público for de produção de grãos, todo mundo fala que ficou ruim. Se o público é de pecuária, todo mundo fala que ficou bom. E a foto é a mesma, o que muda é a perspectiva da plateia, sabe? Então, assim, isso vai influenciar na decisão da planta que você vai escolher, ou se eu vou travar mais, se eu vou travar menos. Estou falando aí no milho consorciado. Mas, basicamente, vou falar aí quais são os critérios que a gente leva em consideração. Num milho consorciado com braquiária, por exemplo, essa planta é rápida ou é lenta? Porque se ela for rápida, ela vai competir mais. E se o cara não admite perdas de grãos, essa talvez não é a mais adequada. Vai ter gado depois, então eu tenho que ir para uma brisanta. Não adianta trabalhar com as exigências, porque ela não aguenta pisoteio, não adianta alimentação animal. Talvez o pânico também seja uma opção. Aí dentro dos pânicos, eu tenho pânico de porte alto, um Zuri, um Mombasa, eu tenho pânico de porte médio, um Kenny, um Miyagi, eu tenho pânico de porte baixo, um Açaí e um tamanho. Então, eu posso decidir isso conforme a intensidade de competição. Se o cara vai fazer uma silagem e ele precisa do pasto depois, cara, não adianta trabalhar com pânico de porte baixo. Talvez o ideal seja um pânico de porte médio. Eu abro mão um pouco da competição, vou ter um pouco mais, vou tentar segurar ali com a herbicida. No caso do pânico, a gente usa o Soberan. Mas eu consigo ter muita massa após a colheita da silagem. Agora não, o cara é produtor de grão, ele só quer o benefício do aumento da taxa de infiltração, ele quer reciclar um pouquinho de potássio, ele não quer nematóide, ele quer reduzir drasticamente os nematóides. Então eu posso trabalhar talvez com uma paiaguasa, uma evolução aí da Rosiziensis, uma semente um pouco mais cara, porque ela é difícil de produção. Então tem muitos critérios, a gente falou aqui em preço de semente, em velocidade da braquiária, em multiplicação de nematóides, em outros organismos. Agora a gente com a meta-análise, né? Com as meta-análises, você consegue separar as braquiárias pelos micro-organismos que ela multiplica mais no solo. Então, por exemplo, o Murilo Lobo tem um trabalho que ele mostrou aqui, e o Thiago Paim aqui, ele mostrou que diferentes braquiárias multiplicam, às vezes, mais micro-organismos micorrízicos, às vezes mais
micro-organismos simbióticos para defesa contra nematóides. Então, cada braquiária é capaz, tem vamos falar assim, um leque de multiplicação de micro-organismos no solo. Isso também é uma fonte de decisão, se eu tenho um animal ou não. É difícil aqui falar qual eu vou usar para cada situação. Isso exige levantar a necessidade do cliente, né? O que ele quer com esse consórcio. E eu estou falando aqui só do consórcio. Se a gente for para planta solteira, aí entram outras variáveis. Por exemplo, poxa, se eu for plantar no começo da abertura, ali em final de fevereiro, que eu ainda tenho boas pluviometrias, o ideal é que eu trabalhe com plantas mais agressivas, braquiárias, pânicos, boto uma crotalária no meio. Eu não preciso de plantar rápida, porque eu vou ter um bom tempo de pluviometria ainda, ela vai dar tempo dela formar, ainda está quente. Agora, se eu vou lá para final de março, talvez eu tenha que trabalhar com plantas de rápido crescimento, trigo morisco, nabo, crambe, o malcroleuca, troco a crotalária, vou para o malcroleuca, uma júncia. Então, eu troco as plantas, porque às vezes ali a braquiária não vai ter umidade e não vai ter temperatura para formar bem. Eu vou plantar depois do pivô. Ali vai fazer muito frio. Ali é junho, julho, começo de julho até 15 de julho faz muito frio aqui na região. Então, beleza, eu tenho que botar às vezes uma aveia, um milheto, que não é tão sensível ao frio, um nabo e um trigo morisco. Então, tudo isso compõe a decisão para ter sucesso de uma decisão de plano de cobertura, né? Não sei se eu respondi, Bianca, da forma como você pensou aí. Não, com certeza. E, Túlio, a gente sabe que no GAPS, né, tem alguns experimentos estudando o uso do pânico, né, do consórcio do milho com pânico, e a gente sempre vê muito falar do milho braquiária. O que vocês têm observado de respostas do pânico no lugar da braquiária nesse consórcio? Legal. Todo produtor, quando ele vai começar a fazer milho braquiário pela primeira vez, ele escolhe a rosiziense, né? Eles têm motivos. Ela é mais barata, ela é acessível, todo lugar tem, e ela forma bem, forma rápido. Então você fica com a impressão de que você formou bem. Só que minha percepção é que ela é uma baita planta para a gente começar a trabalhar, mas ela não é a melhor planta para o consórcio, sabe? Ela foi muito boa porque ela trouxe para nós esse contexto, mas ela não é a melhor planta, e eu justifico por quê. A rosiziense ela é muito rápida no começo, onde ela não deveria ser, e depois que não tem mais umidade no solo, ela é a primeira a estressar, ou seja, quando você quer que ela cresça, que é depois dos 45 dias, por que 45 dias? Porque é o período crítico de interferência do milho. O milho não pode ter competição nesses 45 dias. E a rosiziense compete muito nesse momento. Por isso que a gente tem que segurar, travar, fazer o nosso milho crescer bem, um milho que tenha uma excelente cobertura foliar, para que evite essa competição. Então, quando você vai para as brisantas, além de maiores benefícios do ponto de vista de aumento de infiltração, de aporte de matéria orgânica, de ter uma relação raiz-folha, às vezes de 2 ou 3:1, e isso a gente também tem a mesma realidade para os pânicos, e aí tem que separar pânico a pânico. Tem pânicos mais agressivos, como o Zuri e o Mombasa, que eu não recomendo para o consórcio, porque eles são tão agressivos que, mesmo você travando, você não consegue deixar de ter competição. Mas talvez um Tanzânia, um Miyagi, um Quênia, que é uma baita de uma planta, já são plantas boas, que a gente consegue segurar e ter uma boa produtividade. Ou, se eu quero ser bem conservador, um Tamani e um Masai. Eles promovem, por exemplo, eu vou dar números. Um Tamani, a gente conseguiu 50% a mais de matéria seca, sem competição com o milho, sabe? Travando, lógico, mas sem competição, 50% a mais de matéria seca que a rosizienses, sabe? Cultivando no mesmo tempo. Então, eu vejo que tanto outras braquiárias, as brisandas, e tanto indo para os pânicos, Tamani, Quênia, Miyagi, seria uma evolução desse processo, sabe? A gente sair da rosizienses e ir para essas plantas seria uma evolução do processo para que a gente tenha resultados mais rápidos. Em vez de demorar 2, 3 anos para ter o resultado, talvez a gente em 1 ou 2 anos a gente já tenha resultados expressivos, sabe, Bianca? Então essa seria a ideia aí, né? E pensando então que um dos principais benefícios, né, das plantas de cobertura é a palhada. E o que você vê de principais diferenças das palhadas das plantas de cobertura que você tem experiência? Bianca, então, tem um ponto sobre a palhada que é muito importante.
Tipo, eu vejo que a palhada é o que a gente vê, né? É o que é visível. Mas a palha, ela é importante, principalmente em solos aí de Luiz Eduardo, né? Solos mais arenosos, ela tem a capacidade de diminuir a temperatura do solo, diminuir a escaldadura, aumenta a atividade biológica, diminui a temperatura do solo, se aumenta o micro-organismo, aumenta a mineralização da matéria orgânica, que é uma dificuldade nesse modelo de sistema, deixa mais umidade no solo por mais tempo. Só que entre palha e raiz, a raiz mostra mais importância, sabe? Isso tem os motivos pelos quais. Primeiro, o que a gente vê de palha, geralmente a gente às vezes tem 2 ou 3 vezes de raiz. Então, fazendo a matéria seca da palha, ou fazendo a matéria seca da raiz, eu falo que as braquiárias são icebergs. O que a gente vê em cima, a gente tem 2, 3 vezes para baixo. E por isso, talvez as raízes sejam mais importantes. Tem um trabalho do Balbinati mostrando isso. O outro ponto do que a gente vê ali na palha, apenas 20, 30%, o Juca mostra isso, 20, 30% é mineralizado a tempo e vira matéria orgânica, ou seja, é mineralizado lá nos ácidos úmicos, que vira uma estrutura do solo, que aumenta a CTC, que permite ali a troca de água, nutrientes, que promove o aumento da fertilidade do nosso solo. Então é relativamente pouco a importância para a mudança do solo à palha. Ela ajuda muito, mas não é o principal. Aí quando a gente vai para a raiz, em vez de ser 20%, 30%, 80% do que a gente traz em raiz, geralmente, vira palha. Vira matéria orgânica. Principalmente se ela tiver um bom teor de lignina. E aí lignina depende do tamanho que essa planta vai crescer, da quantidade de tempo que ela vai crescer. As forragens, elas mudam muito a porcentagem de lignina conforme tempo que ela fica sem corte, conforme manejo. Por exemplo, você quer transformar uma forragem numa excelente forragem ou numa péssima forragem para o animal, isso tem uma reflexão no solo também, deixar ela muito tempo, ela vai ser péssima. Deixar ela tempos adequados, fazendo os cortes em tempos adequados, ela é excelente, ela mineraliza quase tudo. E aí a raiz é super importante. Então, do ponto de vista de palha e melhoria da estrutura do solo, a raiz é até mais importante que a palha. Eu arredondei muita coisa para falar isso, né? O outro ponto é que é importante sempre que a gente tenha uma forrageira, em qualquer mix, sempre ter uma, às vezes 2 forrageiras. Eu, particularmente, sou apaixonado nas braquiárias e nos pânicos. Eu acho que eles podem mudar a realidade de produtores. Mas, às vezes, a gente não tem clima para plantar eles. Às vezes, eles são lentos, né? E aí, a gente tem que partir para, por exemplo, o milheto, que é uma planta extremamente rápida, né? No caso do sul, a gente tem aí as aveias, que são baita plantas, diminuem muito o fusário. São ótimas no manejo de fusário, porque acidificam a raiz. Então, do ponto de vista de palha é isso. Eu acho que palha ajuda essencialmente, as forrageiras são super importantes e associado aí a algumas plantas leguminosas, como feijão guandu, como crotalária, como nabo, crambe. Crambe é uma planta que diminui muito pratilento, é super importante. Elas melhoram a relação CN dela. E aí isso acaba tendo uma degradação mais adequada, né? Um dos pontos é que se a gente tiver uma forrageira muito intensa, a gente vê muito isso na marandu. A marandu tem uma relação CN altíssima e isso atrapalha a germinação da soja. Isso atrapalha a emergência da soja, não a germinação. A gente vê as plantas de soja que amarelam antes e tal. Então, essa relação CN aí você consegue adequar ela com o aporte de plantas leguminosas no meio, né? Fica mais interessante. Excelente, Túlio. Excelente mesmo. Eu até ia te perguntar sobre essa questão da relação CN, mas já foi muito bem explicado. Obrigado. E eu quero aproveitar, Túlio, aqui a oportunidade das plantas de cobertura, aprendendo bastante aqui hoje. E às vezes a gente sempre vê algumas ideias, por exemplo, de tentar antecipar alguma adubação para ir para a cobertura, por exemplo, ao invés de fazer na cultura principal. Você tem visto algum resultado nesse sentido que você possa compartilhar conosco? Lucas, esse ponto é sensacional. Eu acho que a principal oportunidade, o principal nutriente que a gente tem para isso é o fósforo. Falando de nitrogênio, eu vou explicar o porquê não dos outros, né? Falando do nitrogênio,
qual que é o problema do nitrogênio? Quando você desseca uma planta, glifosato e tal, porque você precisa plantar a próxima cultura, é lógico que ela precisa... Você pode perder aí até 30% do nitrogênio da planta por volatilização, por perda depois de aplicar um glifosato. Então, é difícil, porque aí você vai aplicar, ele vai para a planta, mas você tem perdas. No geral, lógico que o aporte que ela traz do solo, da reciclagem do solo, o seu balanço é positivo. Mas talvez assim, não seria a melhor estratégia. O que seria mais interessante? Trazer uma planta fixadora, sabe? Do ponto de vista de nitrogênio. Traz uma forrageira, traz uma fixadora. É mais interessante do que aplicar o nitrogênio nas forrageiras. Talvez seja interessante se o seu solo está limitado por nitrogênio. O que eu estou querendo dizer? Geralmente os cultivos aí que trazem de soja, algodão, milho, de maneira geral, eles não têm limitação por nitrogênio, desde que bem manejados. E aí acaba que você aportar ou não na planta de cobertura, o que tem ali já é mais que suficiente. Então você não vê diferença no crescimento dessa planta, no arranque dessa planta. É diferente, por exemplo, para o milho, algodão, enfim, porque aí já são plantas extremamente exigentes. Quando você vai para o potássio é uma coisa que é extremamente... Por mais que você tenha uma boa CTC, a gente vê solos aqui com 9, 8, 10 de CTC, 12 de CTC, a gente dividiu o potássio entre soja, milho e respostas. A Bianca mesmo acompanhou esses trabalhos aqui. Então, o potássio talvez não seja a melhor estratégia também, porque se eu pegar todo o meu potássio e aplicar lá na planta de cobertura, pode ser que eu tenha perdas ali. E minha cultura talvez seja o melhor custo-benefício. Agora, quando a gente vai para o fósforo, isso é sensacional. Para o fósforo, aplicar o fósforo nas plantas de cobertura, além de eu promover um arranque maior, maior produção, Rafael Nunes tem esses trabalhos, mostrou isso. Eu, por exemplo, eu conduzo uma safrinha de milheto, eu faço fósforo no milheto. Meu balanço, tanto no solo quanto nessa planta, é positivo. Eu não tive muitas diferenças na produtividade da soja, mas eu tive mais fósforo no solo nos próximos anos. Foi conduzido por 3 anos isso. Ou seja, você deixa o seu fósforo, em vez de você deixar ele numa fase química ou solúvel, né? Você deixa um fósforo orgânico, né? E você transforma ele na fase orgânica e ele vai liberando o residual no seu solo. É como se ele transformasse num polímero aí para fósforo, né? E isso é muito vantajoso. Como a planta não lê o fósforo, ele está ligado a estruturas, então ele libera lentamente, ele não vai liberar tudo no primeiro cultivo. Então, uma forma de proteger ele é botar ele dentro da planta, e aí fazer isso dentro das plantas de cobertura é sensacional. Lógico que a gente não pode fazer isso num solo que está demandando muito fósforo, né? Ou a não ser que eu faça uma fosfatagem antes. Mas um solo que já está com fósforo corrigido, eu adubar a planta de cobertura, ela produz cerca de 30% a mais de matéria seca. Minha produtividade é igual, talvez numericamente um pouquinho superior na frente. Vou deixar mais palha, vou aumentar meu índice de matéria orgânica, vou deixar meu fósforo orgânico, vou diminuir o meu fósforo inorgânico, promovendo que ele não se perca ali para os óxidos de ferro e alumínio de forma fácil, né? Que é o envelhecimento do solo. Deixo ele na fase orgânica, que ele vai vir para o meu solo nos próximos anos e ficar disponível para mim. Então, é uma baita de uma ferramenta aplicar fósforo nas plantas de cobertura, de maneira geral. Júlia, até aproveitando aqui a mesma ideia do comportamento do fósforo, né? A gente tem visto em várias regiões do Brasil uma carência muito grande de micronutrientes que tem um comportamento de difusão muito similar ao do fosfato. E você acha que poderia extrapolar essa ideia do fosfato, de antecipar, no caso, para cobertura, também para fontes oxsulfato, que poderia ser feito para corrigir os micronutrientes do solo? Por exemplo, o oxsulfato de zinco, né? Isso, de manganese, isso. Os metálicos ali, né? Isso. Assim, tem poucas... sinceramente, eu nunca vi esse trabalho, tá, Lucas? Vou te responder de forma teórica, tá? A minha percepção vai depender muito da limitação do solo, né? Se há uma limitação no solo desses nutrientes, eu acredito que sim. Acredito que seja interessante trazer esses micronutrientes para a planta de cobertura. Isso vai promover o maior crescimento dela. Eu não tenho as perdas... eu vou diminuir aí o potencial de perdas. Eles são liberados
na minha palhada prontamente nos próximos meses após o cultivo, é para ser sim uma estratégia super interessante. A gente vê que algumas plantas aqui, elas reciclam muito boro do solo. Acho que boro não é lógico que não está nos metálicos, né? O boro ele é um nutriente extremamente perdido no solo. A gente vê que o boro ele tem uma dinâmica muito semelhante do potássio aqui, só que com perdas infinitamente maiores. A gente tem que aplicar aí doses muito maiores que a exportação para ter as maiores produtividades. A gente tem visto isso, né? Só que eu acredito, sim, se o solo tiver valores limitantes, isso vai promover, sim, tanto uma correção quanto melhoria na planta de cobertura e, logicamente, melhores resultados na cultura subsequente. Agora, para ter certeza, a gente teria que dar uma estudada ou promover um trabalho. É uma excelente pergunta, eu acho que tem pouca gente que pesquisou isso, inclusive. Pensando no consórcio, né, do milho com uma braquiária ou com uma crotalária, por exemplo, visando diminuir a população de nematóides, qual que é o melhor momento e melhor forma, né, de implantação dessa planta de cobertura? Se você faz uma semeadura junto com o plantio do milho, da braquiária ou da crotalária, por exemplo. E qual que é o segredo, pensando no consórcio do milho com crotalária, no sentido de travar o crescimento, né, da crotalária sem matar ela. Você controlar a soja tiguera, né, sem matar a crotalária que está no consórcio com o milho. Beleza, Bianca. Obrigado pela pergunta. Excelente essas perguntas. Eu peguei as duas aqui, até anotei para eu não deixar nada sem responder. Bom, braquiária, melhor momento. A gente fez esse experimento, foram 3 experimentos, a gente plantou em final de janeiro, meio de fevereiro e final de fevereiro. Então, começo, meio e final de janela do plantio do milho, né? E o resultado foi semelhante para as 3. A gente fez o produtor aplicando em subsemeadura, que é aquela aplicação que você aplica no final da soja, colhe a soja, passa a plantadeira em cima e vê como é que fica. A gente aplicou entre a colheita da soja e o plantio do milho, ou seja, no meio ali. Aí a gente tem a ajuda da incorporação da plantadeira e aplicou sobre o milho. A subsemeadura, que é aplicar sobre a soja, ela funciona muito bem. Qual que é o problema dela? O produtor que faz sobre a semeadura é o produtor que está apertado na janela, geralmente. O cara está fazendo a subsemeadura porque ele vai jogar a braquiária lá no meio, final de março. E aí não chove bem. Então a subsemeadura, a única coisa que vai incorporar a sua braquiária é chuva. E se não tiver boas chuvas de intensidade de 30 a 40 milímetros em 1 hora, ela não tem capacidade de enterrar a sua semente adequadamente. E aí você não forma bem, você gasta o dinheiro à toa. Então, a subsemeadura, quando a gente fez em fevereiro, meio de fevereiro, até final de fevereiro, porque chove bem aqui, funcionou super bem. E muita gente reclama da subsemeadura. Mas a minha percepção é que a cada 10 vezes ela dá errado 8, porque você não tem boas pluviometrias, porque geralmente quem faz que está apertado. Mas funciona. Nossa percepção é que funciona. A aplicação entre a colheita do milho e o plantio da soja, ela é sensacional. 80% eu acho que do milho braquiária do Brasil é feito dessa forma. E a gente conseguiu aí em torno de 15 plantas por metro quadrado, usando uma continha que a gente tem aqui no GAPS, que eu e a Aline adaptamos uma do GCC-Com. E é fundamental e dá muito resultado. Você consegue aplicar a braquiária, passar a plantadeira em cima e fica muito bom. Agora, plantar o milho e aplicar a braquiária depois já não é tão interessante. Por quê? Porque aí, de novo, você depende só de chuva também para a incorporação da braquiária, porque você não tem mais a plantadeira te ajudando, e acaba que você aplica lá na frente, ou seja, você perde pluviometria que poderia estar enterrando a sua braquiária. Então esse talvez não seja o melhor momento. Aplicar depois do plantio do milho. Esse a gente não conseguiu formar nem mais de 10 plantas por metro quadrado, na média das 3 áreas, mesmo com boas chuvas em cima. Então, a gente tem esse experimento, a gente apresenta ele, a gente tem foto de drone mostrando, é bem interessante. Quanto a gente vai para o milho crotalária, qual que é o segredo do milho crotalária, né? Tem inúmeros, isso aqui é um troço muito melindroso, sabe, Bianca? Dá um potencial enorme, traz muita produtividade. Se o problema do nematóide do cara for esse,
é uma baita ferramenta. O que acontecia aqui que o cara que queria fazer milho crotalária, o que acontecia? Ele tinha que colher a soja, nivelar a área, aí ele tinha que esperar 10, 12 dias para a soja emergir, aplicava lá um paraquat ou um diquat para matar a soja e depois ele jogava a crotalária e depois ele plantava o milho. 10, 12 dias de janela aí do milho, você perde aí em torno de 15 sacos por hectare. O que acontecia? Ninguém fazia. Por outro lado, a gente falava para o produtor, não, vamos fazer uma crotalária, manejar esse nematóide. Ele não quer perder a safrinha. O que a gente tentou desenvolver? Um manejo onde você tivesse a crotalária no meio e conseguisse manejar a soja com herbicidas, ou seja, ele não teria que esperar aqueles 12 dias ali e perder aqueles 15 sacos de milho. Então, a gente pegou tudo que era herbicida e fez com esse objetivo que você falou, Bianca. Seletiva ao milho, seletiva a crotalária que matasse a soja. A gente conduziu esse trabalho a partir de uma dissertação da Yasmin aqui do IF. O que ela mostrou? Ela mostrou que o milho crotalária reduziu nematóides na cultura do milho, na cultura da soja subsequente. O milho produziu 11 sacos a mais e a soja produziu 6 sacos a mais, diferindo estatisticamente. Foi daí que a gente começou a testar. E a gente viu que o etosulfuron, um produto da Bayer, não tem registro, tá? Então isso deve ser avaliado. Ele é um produto que foi seletivo ao milho, ele é do mesmo grupo aí do nitrosulfuron, ele é uma sulfonilureia, né, do modo de ação dos ALS. Foi seletivo ao milho, foi seletivo à crotalária e matou a soja, com uma ressalva. Existem algumas sojas aqui na região, por exemplo, a 68 e 69, algumas são um pouco mais tolerantes a 7375, e são naturalmente tolerantes a essa. Isso não é uma biotecnologia, isso é um melhoramento, é uma característica nativa daquela variedade que ela é mais tolerante. Então isso tem que ser soja a soja. Mas tem variedades que morrem super bem. No caso aqui, Foco, Bônus, que é muito plantado, Olimpo, que está sendo muito plantado no país, do Eusésio, são variedades que morrem muito bem com gládio. Tem que ser aplicado em V2 e eu consigo ter sucesso. Uma observação, eu preciso dar 7 dias da adubação nitrogenada dessa aplicação do gládio. Então, porque senão ele tem um efeito dentro da planta, né, que a planta vai absorver nitrogênio e não vai formar o P450, que é um conjunto de enzimas que ele promove o nitrosulfuron não ter ação herbicida na planta de milho. Então tem que separar 7 dias antes ou depois da aplicação de nitrogênio dessa aplicação de gládio. E aí você consegue ter o seu milho crotalária sem soja e só a crotalária e colher super bem, fazendo aí um manejo de nematóides no meio da cultura do milho extremamente eficiente. A gente tem todo um posicionamento para isso, é difícil falar aqui em poucos minutos, né? Isso envolve inúmeros critérios, mas permitiu que o cara reduzisse 12 dias e aí muitos produtores passaram a fazer. Então hoje a gente tem, nessa última safra, a gente teve 15 mil hectares de milho crotalária, uma coisa que era 0 há 2 anos. Perfeito, Túlio. E o plantio da crotalária, ele é feito junto com o milho, distribui ela a lanço e entra com a plantadeira incorporando depois. Perfeito, é desse jeito. Uma diferença da crotalária para a braquiária é que ela germina muito rápido, sabe? Quando a braquiária demora aí 7 dias para começar a plantar, a crotalária, se você jogar hoje, passar a plantadeira e der uma chuva boa em cima, em 1 a 2 dias ela já está plantando, sabe? Ela é muito rápida. Então, o cuidado é se você for fazer um glifosato com pré-emergente, que existem pré-emergentes que dá para fazer nesse sistema para manejo de folha estreita, é importante ter esse cuidado só. Ela germina muito rápido, muito mais rápido que a braquiária. Mas a aplicação que a gente tem feito é isso. De avião fica excelente, no aplicador de adubo fica excelente, naquelas caixinhas que você coloca na frente do trator, no peso do trator fica excelente, plantada no meio do milho fica muito bom. Então, essas formas plantada, eu digo semeada, com aquelas plantadeiras que semeiam no meio do milho, não aplicar após plantio do milho. Fica muito bom também. Excelente, muito bom, Túlio. Parabéns pelo trabalho aí que possibilitou o plantio, né, de uma forma bem mais alcançável, né, pelos produtores, sem perder tempo na janela do plantio. Porque o atraso um dia de atraso no plantio do milho safrinha, quanto que vocês viram que é a perda, né, de produtividade potencial? É um ponto, o último dado atualizado, porque todo ano a gente atualiza, a gente vai pegando as produtividades, né, e todo ano a gente atualiza lá o coeficiente angular da safrinha. Então, o último foi 1,25, na média dos últimos 6 anos, né? Tem ano que chega a 1,8, esse ano foi 1,8, mas na média aí das produtividades, 1,25 sacos de milho dia. Muito bom, isso é muito relevante, parabéns.
Túlio, vendo assim o que você vai passando de informações para a gente, sem dúvida as plantas de coberturas elas agregam demais no sucesso de uma lavoura, né? Talvez já partindo um pouco mais para a condução da lavoura em si. Além das plantas de cobertura, quais práticas você acredita que são fundamentais para o sucesso da lavoura? Né? O que você acha que seria que eu não posso abrir mão ali na condução da lavoura? Já casando uma pergunta junto, como é que você acha assim, que a nutrição pode contribuir para o sucesso da produtividade? Já pensando na construção da lavoura em si. Legal, Vanessa. Assim, acho que são inúmeras, né? Eu destaco algumas, sabe? Eu destaco algumas coisas. Falando aí num sistema consolidado, tá? Lógico que se a gente falar de aberturas diárias, existem mais coisas influenciando. Eu vou pegar o Pareto aí, né? Nosso 80-20. Nosso 80% são áreas consolidadas, aqui no Cerrado do soja, milho. Então, dentro desse contexto, o que eu vejo como os valores principais? Posicionamento de variedade, isso muda a realidade. A gente, aqui em Goiás, a gente trabalhava tanto as áreas arenosas de cascalho do mesmo jeito das áreas argilosas. E nos últimos 5 anos, os produtores descobriram que se você plantar um material tardio nas áreas arenosas e de cascalho, às vezes você produz até mais que nas suas áreas de argilosas. E lá já era uma área que a safrinha não era boa. Então, isso foi uma coisa que o produtor aprendeu que mudou o patamar de muitas fazendas também. A fertilidade do solo bem construída, e aqui eu não vou entrar no detalhe da fertilidade, eu vou falar de 2 nutrientes que são nutrientes que muitas vezes são subjulgados. Eu vejo que talvez por dose, quantidades que vem no adubo principal, ou talvez, às vezes o produtor, eu estou fazendo meu adubo micrado, isso já é suficiente. Geralmente, por exemplo, boro às vezes vem no micrado lá no fósforo, né? Geralmente é no fósforo. Esse boro aí se aplica mais ou menos 500 gramas de boro, via o Lexita, que não é uma coisa que libera geralmente tudo, né? Então você está falando ali de 300 gramas. E por que esse número? Porque chega próximo de uma exportação de soja, né? Só que a gente vê que a gente precisa aplicar de 2 a 2 quilos de boro ano via uma fonte até mais solúvel para os melhores resultados. Então, por que isso? Porque tem perda para matéria orgânica, tem perda por lixiviação, tem inúmeras perdas. E aí, para que seja suficiente, você precisa aplicar quantidades muito maiores. Então, do lado do boro, eu vejo assim, quem não se atentou para o boro, é um nutriente que tem que olhar. A gente fez um levantamento aqui no GAPS, das 15 áreas mais produtivas e 15 menos. Olhamos cálcio, olhamos folha, olhamos tudo, todos os nutrientes. Os 2 que apresentaram diferenças estatísticas quanto à correlação positiva com produtividade foi boro e zinco. Então, e a gente não estava olhando para o boro. O boro que a gente olhava era o boro no micro. E esse cara aí é insuficiente para que você aumente seu patamar produtivo. Você tem que suplementar mais. O zinco também é uma coisa que a gente tem bons patamares aqui na região. Porém, não é geral. E onde tinha mais, respondeu muito. Então, trabalhar aí com 2 ppm a mais de zinco é fundamental. Fundamental. Uma das coisas também que é super importante nos patamares produtivos. Então, fora, além da calagem, que isso é básico, né? Fósforo, potássio, esses caras são muitas vezes deixados de lado e são coisas que têm correlação com produtividade direta no nosso contexto aqui. Quando eu vou para manejo biológico, cara, a gente deve ter trocentos experimentos aqui de biológicos no sul. O professor Alaesson do IF é um grande parceiro nosso aqui nessa uma coisa super difícil de se estudar. Mas a adição de químicos ou biológicos no suco é o perfume. Isso não resolve o seu problema. Você não sai de casa sem tomar banho e só passa o perfume. Você vai lá, toma banho e depois passa o perfume. Então você não muda essa realidade de doenças de solo, de nematóides, de uma hora para outra, só com biológicos no solo. Isso é o algo a mais. Você muda através das plantas de cobertura, associando uma boa fertilidade, fazendo todo o resto. Então, eu vejo que quem bota a planta de cobertura tem menos problemas de nematóides. Isso pode ser até braquiária, sabe? Eu visito produtores que têm componente braquiária na fazenda, que rodam a fazenda, e os caras não têm problema. Então, quando eu boto aí o contexto do que
traz os incrementos claros de produtividade na nossa percepção, é um bom manejo de fertilidade, com atenção aí para o boro e para o zinco, um bom posicionamento de variedade. Então, assim, fazer experimento, estar próximo de pessoas que fazem experimento, que ajudam a posicionar isso regionalmente, é fundamental. Isso muda a realidade do produtor. E se você quer potencializar, tornar isso mais rápido, mais estável, adicionar planos de cobertura é legal. A parte de nutrição, eu vejo que ela é o acelerador, sabe? Ela é assim, se você não colocar, deixa soja ali na mesa, sabe? Ela é uma coisa que vai te permitir galgar altos patamares de produtividade. A gente consegue bons patamares sem a nutrição? Consegue, mas a gente não consegue estourar a produtividade sem manter uma planta extremamente ativa. Vou dar o exemplo aqui do fósforo ou de produtos nessa linha, né, que mantenha a planta ativa. É como se você desse energético de 5 em 5 quilômetros para um maratonista, sabe? O cara, com certeza, a todo momento está ativo para produzir mais, para crescer mais, para desenvolver melhor durante aquela corrida. Uma outra coisa que é um trabalho que o Paulo mostrou é que manejo de estresse é preventivo. Você consegue ganhar de 8 a 9 sacos preventivamente. Você consegue ganhar de 2 a 3 sacos reativamente. Então, é barato, mas o manejo pré-estresse é fundamental. E aí a gente está falando aí de coisas complementares à base, né? E uma coisa que a gente tem feito, duas outras coisas que a gente não abre mão aqui no GAPS, que mais de 80% dos produtores fazem, além dessas que eu citei, é o tratamento de sementes com enraizadores, né? Isso é fundamental, é um troço que a gente só promove aqui tecnologias no GAPS que entregam sempre, constantemente e bons patamares de entrega. Essa é uma delas. E o manejo de enchimento de grão aí com produtos que tem na formulação potássio. Precisa do potássio, magnésio é interessante, bórax é interessante, mas quando a gente separa os produtos, quem tem e quem não tem potássio, são só os que tem potássio que ganham. Então, quando tem magnésio, às vezes quando tem boro, melhora um pouco, mas potássio é o caro. Então, R5.1 aí, R5.2 é super interessante a aplicação. Então, dessa parte aí de fisiologia e nutrição, talvez seja uma das mais importantes que a gente tem visto aqui. Túlio, agora a gente chegando aqui na nossa etapa final, eu quero te agradecer bastante, muito obrigado. E quero passar para você a palavra, caso você queira deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Lucas, primeiramente eu agradeço a você, a Bianca, a Vanessa, né, que entrou em contato comigo, a ICL, né, um grande parceiro nosso aqui do GAPS, que vem sim nos ajudando nessa parte técnica, né, a desenvolver trabalhos que estejam em linha com os nossos agricultores. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram aí quase uma hora conosco, né? Espero que o tempo tenha sido proveitoso. Dizer que é um prazer nosso do GAPS imenso trazer um pouco do trabalho que foi feito. Inúmeras pessoas, isso que eu estou falando foi o trabalho de inúmeras pessoas. Eu não vou dizer nome porque algumas já passaram aqui, né? Inclusive como a Bianca, outras que estão aqui, mas é um esforço de muitos pesquisadores, de produtores, questionando, trazendo ideias. Então, eu acho que isso culmina, depois de anos, em tecnologias como essa, milho crotalar, essa junção dos herbicidas. Eu fico lisonjeado em estar aqui com vocês hoje. Parabéns pela iniciativa. Isso demanda tempo, né, esforço, e parabéns a vocês pela liderança nisso. É isso, uma grande satisfação, Túlio. Em seu nome, eu quero parabenizar todo o time do GAPS, que realmente tem feito um trabalho muito interessante, divulgado resultados muito interessantes e tem contribuído muito para a agricultura, não apenas no sudoeste goiano, mas em todo o Cerrado, em todo o Brasil, tem feito grande diferença. Parabéns aí para todos vocês. Obrigadão pelo seu tempo, obrigadão por compartilhar tanto conhecimento conosco, a gente fica realmente muito feliz. Agradecer aos ouvintes, muito obrigado a vocês. ICL, Impacto para um Futuro Sustentável. Nos encontramos aí no próximo capítulo. Muito obrigado, forte abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.